Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Continuamos o nosso belo itinerário quaresmal, tão importante, aprofundamento da fé, momento também de oração mais intensa, não só preparando para a ressurreição de Cristo, a vivência da Páscoa do Senhor, mas um momento muito importante de estarmos intimamente ligados ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e assim percebermos o quanto precisamos mudar, porque sempre há matéria para mudarmos e enquanto houver luta, existe matéria-prima para a santidade de vida. Nesta preparação para a Páscoa, um santo evangelho nos é apresentado pela Igreja, que é o Evangelho da Transfiguração de Cristo. Não se sabe ao certo o nome do monte, nos diz a tradição da Igreja Católica que deu-se no Monte Tabor, que está mais ou menos a 10 quilômetros do leste do povoado de Nazaré, onde nosso Senhor Jesus Cristo, então, desenvolveu a sua vida pública. Mas o que nos tem a falar? Qual a importância deste belíssimo evangelho que se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo São Marcos? Então podemos dizer que o episódio da transfiguração já começa a segunda parte do Evangelho de São Marcos. O que nos tem a falar, a sugerir como oração, como leitura orante para a nossa quaresma? Os apóstolos ficaram assustados do anúncio de Cristo a respeito de sua paixão, de sua cruz, até mesmo do despreendimento, do despojamento, tão necessários para a radicalidade, não radicalismo, da vida em Cristo e da vida com Cristo. Justamente, junto aos três, acontece João, Pedro e Tiago, o convite para que subissem o monte e ali nosso Senhor Jesus Cristo se transfigura. E a transfiguração é a maneira com a qual a pedagogia divina faz com que aqueles apóstolos, que evidentemente ficam maravilhados com o episódio, com o cenário diante dos olhos, eles percebem a glória de Deus, a divindade de Cristo. E o quanto a nossa vida, ela muitas das vezes precisa sim ser compreendida, ter uma leitura da cruz à ressurreição, da Sexta-feira Santa ao domingo de Páscoa, porque Deus sempre vence e a cruz, muito mais do que uma punição, serve como um instrumento, muitas vezes, de purificação para sermos melhores, para retirarmos conclusões importantes à nossa alma e para entendermos que só Deus basta, Ele é o absoluto sempre de nossa existência. Ali, no alto do Tabor, quando Jesus Cristo se transfigura, tendo a Moisés e a Elias ao lado, ou seja, representando os patriarcas e ao mesmo tempo os profetas, o Senhor entre os dois, ele mostra-se então como a plenitude das Escrituras, sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor não veio abolir nenhuma lei. Nosso Senhor não veio abolir nada que se encontrava no Antigo Testamento e sim dar cumprimento. E este cumprimento não é somente um mero fazer, não é um mero dever, que filosoficamente poderíamos dizer de cunho kantiano, mas este cumprimento da parte de nosso Senhor Jesus Cristo é a capacidade que sua vida, sendo verdadeiramente Deus e homem, tem de gerar no próprio gênero humano o aprofundamento das leis divinas, dessa grande oportunidade de mudança que nós estamos tendo ao longo dos 40 dias quaresmais com o auxílio da graça divina. Também nós percebemos no relato da transfiguração a presença da nuvem que se aproxima, que envolve a Cristo, que tem as suas vestes totalmente translúcidas, que tem as suas vestes tão chamativas de luminosidade, que não somente nos mostra a sua divindade,
mas nos faz entender o que já no livro dos Números, Levítico, seja no Deuteronômio, a presença da nuvem como a confirmação ali da presença do Pai. Quantas vezes nesses livros agora referidos, o Pai das Misericórdias se apresentou, houve uma manifestação de Deus, uma teofania de Deus, através da presença da nuvem, onde Deus se manifestava e depois se ocultava. Na transfiguração, Cristo, com suas vestes resplandecentes, seu rosto extremamente iluminado, nos dirá São Marcos, mas também o Evangelho de São Lucas, nos mostra que esse Deus se revela para sempre. Como nós precisamos amar, adorar, conhecer ao Pai e ao Espírito Santo, conhecendo, amando, seguindo e imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, que é a tenda de Deus entre nós. Cristo, que veio refazer o caminho do gênero humano aos céus. Desta forma, é muito curioso, meus queridos irmãos e amigos, que aquele convite de Pedro para que armassem 3 tendas e ali estivessem adorando e vivendo aquele maravilhamento, não é seguido por nosso Senhor Jesus Cristo, porque entre a cruz e a glória sempre estará a vida de todo ser humano que foi chamado pelo batismo a seguir a Cristo, de tal forma que Cristo os convida a descer o monte. Nós precisamos estar sempre com o Senhor, seja nos grandes momentos de subida, seja nos grandes momentos lineares, encontrar a Deus no mais ordinário, mas sabendo que a glória de Deus resplandece sobre todos nós, porque o Pai disse no alto do Tabor: eis o meu filho muito amado, escutai-o. Viver é saber estar nas mãos de Deus, mas também escutando a Deus Filho, Jesus de Nazaré. Deus os abençoe.